Olá, alunos! Voltamos para o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula, que a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, parte 2, tá bom? No nosso primeiro vídeo a gente resgatou aí o que a gente estudou no Estatuto na parte 1, que a gente falou sobre leis, qual o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, fiz vocês relembrarem aí um artigo do Estatuto, né? E a gente também falou do capítulo que fala do direito à vida e o direito à saúde, né? Que são uns dos princípios dos direitos fundamentais, né? A gente falou o que seria esse direito à vida e à saúde, né? Sobre as campanhas de promoção à saúde médica, odontológica. A gente falou sobre campanhas também que sempre tem para trabalhar de forma educativa a prevenção à gravidez na adolescência, né? Falamos também um pouquinho sobre esse capítulo que tem muitos artigos. Falei para você que eles têm 8 artigos com bastante conteúdo, que fala bastante sobre gravidez, sobre gestação, essa proteção a essa mãe e essa criança que está sendo gerada. Então falou do pré-natal, do aleitamento materno, do parto, né, das unidades de saúde que essa gestante procura para poder, que ela tem direito a fazer o seu pré-natal, né? Falamos um pouquinho dessa parte. Falei bem resumidamente, né? E depois tratei de alguns artigos de forma mais assim detalhada para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar do capítulo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá bom? Coloquei para vocês que nos nossos estudos, né, nós vamos abordar ele vai do artigo, deixa eu me lembrar aqui rapidinho, ele vai do 15º, começa com o 15º e vai até o 18º. Então a gente vai trabalhar todos esses artigos, tá bom, pessoal? Então vamos lá para os nossos estudos. Artigo 15º. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, né, a gente está falando aqui, né, esse primeiro artigo, né, desse capítulo, né, o artigo 15º do Estatuto, ele fala que a criança e o adolescente tem direito à liberdade, respeito e à dignidade. O que seria isso, né? Direito de estar livre, depois a gente vai falar um pouquinho esmiuçado cada partezinha, então o direito da liberdade, de ser respeitada, né, de ter dignidade, como pessoas, né, como seres humanos, né. Eles, claro, em processo de desenvolvimento, né, que a gente tem que respeitar esse processo de desenvolvimento, e como sujeitos de direitos civis, direitos humanos, né, que é a saúde, a preservação da vida, os civis, quando está, no caso dos adolescentes, é o direito à volta a partir dos 16 anos, é um direito civil, e sociais garantidos na Constituição e nas outras leis. Então, a gente tem o Estatuto, eu já falei para vocês que a gente tem inúmeras leis, temos a Constituição Federal, que é uma Constituição feita em 1988, que lá está garantindo todos os direitos dos cidadãos brasileiros, tá bom? Tá bom? Então a gente tem essa Constituição e também tudo isso está garantido em outras leis, né? Temos outras leis também que protegem crianças e adolescentes, né? Então a gente também tem as outras normativas que também vai tratar disso, mas a gente está falando aqui em específico Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Artigo 16º. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O que isso quer dizer, pessoal? Que a criança tem direito de ir e vir, criança ou adolescente, eles têm direito de ir e vir em qualquer lugar, estarem em logradouros públicos, por exemplo, uma praça, em lugares públicos, estarem nas ruas andando, espaços comunitários, né,
Um espaço comunitário que a gente pode dar de exemplo que seria, por exemplo, um centro esportivo, tá? Eles têm o direito, é o direito deles de liberdade, de estar aonde eles quiserem, tá bom? É claro que tem as restrições legais, um adolescente, por exemplo, não vai poder estar dentro de um ambiente que tenha bebida alcoólica, por exemplo, tá? Então, tudo isso, esse direito de vir e poder estar em espaços, claro que tem as restrições legais, né? A gente também tem outras, temos dentro do estatuto, temos outras leis que vai restringir esse ir e vir, né? Mas salvo isso, as crianças e adolescentes podem estar em qualquer lugar, desde que isso não desprotejam, coloquem ela em risco, né? Claro que a gente não vai deixar uma criança de 2 anos de idade na rua sozinha, mas ali com os pais, né? E esse adolescente tiver no centro esportivo, é o jeito dele de estar ali naquele espaço, tá bom? 2, opinião e expressão. Então, essa liberdade que os adolescentes e as crianças têm de se expressar, né? De falar o que pensa também. A opinião e expressão é um direito da pessoa humana e também direito das crianças e dos adolescentes de se expressarem de qualquer forma, tá certo? Crença e culto religioso. Toda criança, ela tem essa liberdade de estar dentro de ter uma crença, né? Não ser discriminada por sua crença. A gente tem algumas religiões que são que tem mais pessoas que são dessas religiões. Temos o catolicismo, que está presente no Brasil, ele é a maior porcentagem da população. Depois temos os protestantes, mas temos outras religiões também, né? E essas crianças e adolescentes têm direito a poder praticar essa crença, ir a um culto religioso da religião que ele acha importante, né, para ele. Então, é esse direito a essa liberdade, tá bom? 4, direito de brincar, praticar esporte, se divertir. Então, muito claro, né? Da mesma forma que essas crianças têm direito de ir e vir, de estar nos espaços públicos, espaços comunitários, você tem até o centro esportivo, essa criança tem direito de brincar, né? Ela não tem só os deveres como estudar, algumas obrigações dentro da sua casa, ela também tem direito de brincar, praticar esporte, se divertir, né? Então, isso também está garantido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, essa criança, de nenhuma forma, ela vai ser discriminada. Ela vai poder participar da sua vida familiar e da comunidade sem discriminação. A gente não pode discriminar uma criança ou um adolescente por alguma circunstância, né? Tá aqui guardado em lei que ela vai poder participar dessa vida em comunidade, dessa vida familiar sem ser discriminada, tá bom? 6, participar da vida política na forma da lei. Então, essa parte aqui, pessoal, seria para os adolescentes, né, que podem votar a partir dos 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, os adolescentes podem estar indo tirar o seu título de eleitor e pode fazer valer o seu direito de votar, né, de participar de uma vida política, né? Como eu expliquei, a partir dos 16 anos, então eles têm esse direito e pode participar de alguma forma dessa vida política, tá bom? 7, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, toda criança pode buscar o refúgio, né, se refugiar, e auxílio e buscar orientação, né? É direito dela esse auxílio e orientação, tá? Para outras pessoas, né? Ou quem ela quer que seja, tá bom? Artigo 17º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integralidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, respeitar essa criança e adolescente consiste em não violar a sua integridade física, o seu psicológico. A gente falou que existe muito, eu já falei para vocês aqui que existe muitas formas de violência, não só a física, mas a psicológica, né? E essa criança não vai sofrer. E respeitar ela, o direito do respeito, significa que a gente não vai violar essa integridade física, psicológica, essa integridade moral dela, né? A gente tem
que guardar no Estatuto da Criança é que a gente tem que preservar isso, né? A gente preservar a imagem dessa criança, não tá colocando imagem de crianças e adolescentes, né, em qualquer lugar, né? A gente tem que sempre pedir autorização, se caso for os pais, para a gente divulgar uma foto de uma criança ou adolescente. Então a gente tem que preservar essa imagem, essa identidade, os valores, as crenças, como a gente falou, né? A gente não pode violar esse desrespeitar a crença de uma criança ou um adolescente, tá bom, pessoal? Sei que é um assunto bem denso, né? Um conteúdo, leia sempre um conteúdo um pouquinho chato, porque eu tenho que ler e depois explicar para vocês. Então a gente vai fazendo a aula aqui e no nosso momento ao vivo a gente pode conversar um pouquinho melhor, tirando dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Eu vou prosseguindo aqui. Artigo 18º. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Então, a gente falou dever de todos, família, comunidade, sociedade, poder público, de zelar pela dignidade dessa criança, salvando ele de qualquer tratamento desumano, qualquer ato seja que constrange essa criança, que vexame, né, que seja vexatório, que seja um vexame para ela, que cause terror, que cause muito medo. Então é dever de todos para essa dignidade dessa criança. Essa criança tem essa dignidade e é o nosso dever a gente proteger elas dessas situações, né? A gente não vai pôr, né, uma criança num ato de terror, né? Medo a uma criança, por exemplo, tá bom? Artigo 18º-A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados, sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medida socioeducativa ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Bem interessante esse artigo, tá? Aqui falando que a criança tem o direito de ser educada e cuidados, mas mas sem o uso de castigo físico, um tratamento cruel, né? Que degrade essa criança, né? Psicológico, físico dessa criança, para corrigir, né? A famosa o tapa, né? As crianças que apanham quando fazem alguma coisa errada. Então, essas crianças têm que ser educadas de uma forma que elas não tenham esse castigo físico, tá? Esse tratamento cruel. Então, isso não é uma forma de correção, né? Você bater numa criança, ou de educação, ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, né? Em família ampliada, que a gente pode falar que seriam as avós, os tios, os primos, né? Nem por essas pessoas, nem pelos seus responsáveis, nem se elas estiverem inseridas dentro do espaço, se elas tiverem sido tiradas da sua família de origem e esses agentes ali que trabalham trabalham com essas crianças, né? Essas crianças que estejam dentro de um abrigo, por exemplo. Nem essas pessoas também têm o direito de castigá-las ou de forma de correção, um castigo físico, tá certo? Os executores de medida socioeducativa, quando adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa, né? Nem essas pessoas também podem ir para o castigo físico. Sim, eles têm que ser educados, mas não envolver esses castigos, tá? E por qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e proteger. Essas pessoas, elas não podem partir achando que a disciplina vai vir por um castigo físico, né? Um castigo físico, uma crueldade feito por essas crianças, um castigo psicológico, certo? Então, essas pessoas que cuidam delas, seja a família ampliada, que eu já falei que são os avós, tios, primos, ou essas pessoas que cuidam de crianças que estão em medida socioeducativa, adolescentes que estão em medida socioeducativa ou crianças que estão em abrigo, tá certo? Temos aqui um parágrafo único, tá? Para os fins dessa lei se considera-se castigo físico, a gente continua falando de castigo. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, esse é o castigo físico, né? A gente pontuou aqui, né? Dentro do Estatuto está pontuando o que é um castigo físico, que é a natureza disciplinar, né? Punitiva, de uso de força física sobre essa criança ou adolescente, que causa o sofrimento físico, que causa uma lesão, né? Que às vezes pode machucar
essa criança e adolescente. Então aqui tá considerando esse castigo, e quem fazer essa forma de punição em forma de castigo físico, como a gente falou que as leis elas têm algumas punições, as pessoas que não cumprem as leis sofrem sanções, essas pessoas vão sofrer sanções também, tá, pessoal? 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, o que é o tratamento cruel e degradante, né, com essa criança ou adolescente? É aquele que faz humilhação, que humilha essa criança ou adolescente, que ameaça essa criança ou adolescente, aquela violência psicológica, né, de ameaça, que ridiculariza, né? Então isso também é o tratamento cruel e degradante, e essas pessoas também que fizerem isso vão descumprirem a lei, também vão sofrer sanções, tá? Artigo 18º-B, né, seria a outra parte do artigo 18, nosso último artigo que a gente vai trabalhar hoje. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas, qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los e protegê-los, que utilizarem castigo físico ou cruel, tratamento cruel ou degradante, como formas de correção e disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções cabíveis às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então aqui a gente está falando o que vai acontecer com essas pessoas que fizerem um castigo físico com uma criança e adolescente, né? A gente falou dos pais, a família ampliada, os responsáveis, agentes públicos de medida socioeducativa, né? E aquelas pessoas que estão responsáveis por proteger crianças, por educá-las. Então tá falando aqui que sem prejuízo de outras sanções. Então primeiro eles vão passar por algumas medidas, vão aplicar algumas medidas para essas pessoas, tá certo? E conforme a gravidade do caso, daí a gente vai tratar aqui, vamos tratar aqui para vocês. Número 1, encaminhamento ao programa oficial comunitário de proteção à família. Então essa família vai ser encarregada, vai ser encaminhada para esse programa de proteção à família, né? Lá eles vão receber instruções, né? Provavelmente vão passar por assistentes sociais, psicólogos, para ver o que está acontecendo ali dentro do seio familiar, que está fazendo com que essa criança sofra esse castigo físico, se passando por essa violência psicológica, por esse estado de humilhação, tá bom? 2, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então também essas pessoas, família, responsáveis por essas crianças e adolescentes vão ser encaminhados, se for o caso, encaminhados para tratamento psicológico e também psiquiátrico. 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, né? Vão ser encaminhados para cursos, oficinas, para orientar mesmo de como se deve fazer, né? Como trabalhar essas questões com essas crianças, para que não precise ter esses castigos, né? Essas formas de humilhações contra a criança e adolescente. 4, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Então também é obrigado a encaminhar essa criança para tratamento especializado em casos de violência, certo? 5, pode sofrer uma advertência, eles podem ser advertidos se nada desses pontos que a gente falou lá em cima foram efetivos. E o parágrafo único, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Então, assim, você lembra que eu falei para vocês que um dos órgãos que podem fazer denúncia, que trabalha com crianças e adolescentes sobre denúncias de maus tratos, violências físicas, psicológicas, lá na nossa aula do ECA, naquele primeiro momento, na primeira parte, a gente falou que era o Conselho Tutelar, que a gente está falando aqui, ó, que é essa parte. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Todas essas medidas que eu acabei de ler para vocês aqui é o Conselho Tutelar que vai aplicar, sem prejuízo de outras providências legais, sem prejudicar outros processos que estejam rolando, se tá em outra instância, se está no Ministério Público, por exemplo. Tá? Então, o Conselho Tutelar que vai aplicar essas medidas aqui para essas pessoas responsáveis, seja lá a família, os responsáveis, a família ampliada, para pontuar todas essas formas de abordagem a essas pessoas que não cumprir de proteger crianças, que façam essas crianças passar por essas violências, tá certo? Pessoal,
Espero que tenham gostado da aula. A gente vai disponibilizar os slides para vocês. Também temos um questionário aí para vocês poderem responder. Vamos tirar as dúvidas num momento presencial. Eu agradeço a presença de vocês. Tomara que tenham gostado muito da minha aula. Fiquem com Deus e até a nossa aula ao vivo. Até mais!